A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Você, meu amigo, você, meu irmão na fé em Cristo Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, 27 de junho de 2023. Estamos aqui em mais um dia para aprendermos juntos da palavra de Deus. Pois com a palavra do Senhor, nós aprendemos todos os dias a andar e ser verdadeiros cristãos. Pois o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. E venho aqui eu, irmão José, mensageiro da palavra do Senhor. Por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Aqui nós aprendemos da palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar aprendendo uma nova lição com os ensinamentos de Jesus. Jesus ele disse em Mateus capítulo 6, no versículo 19, hoje nós vamos aprender sobre a fé e as obras. Nós vamos aprender a não priorizar as coisas materiais, e sim priorizar as celestiais. Em Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus ele disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem e os ladrões invadem e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem e os ladrões não invadem e nem roubam, porque onde estiver teu tesouro, aí estará também o teu coração. E ainda diz mais a palavra do Senhor no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E no versículo 33 deste mesmo capítulo, diz assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que Jesus ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde tudo com o tempo se acaba, onde os ladrões eles procuram a todo momento roubarem, mas ajunte nos céus. Aí você diz: mas como é que eu ajunto tesouro no céu? A gente vamos aprender hoje. Quando nós ajudamos aos necessitados. Aí você diz: mas como, irmão? Como é isso? Jesus ele disse em Lucas capítulo 12, no versículo 33 e o 34, Jesus ele disse: vendei vossos bens e dai esmolas, fazei bolsas que não envelheçam, tesouro no céu, que jamais acabe, onde o ladrão não chega e a traça não destrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ou seja, onde estiver o nosso tesouro, aquilo que nós temos de valor, é onde está o nosso coração. E quando nós ajudamos os nossos próximos, ajudamos o nosso próximo, nós estamos juntando tesouros nos céus. Aí você diz: ah, irmão, mas é as obras? É só pelas obras? Não. Nós vamos aprender também
que não é só pelas obras, só pelas ações, porque há muita gente que faz as ações, mas não é pelas obras somente pelas obras, e sim pela fé e pelas obras. Porque tem pessoas que fazem muitas ações, doam muitos para as pessoas, mas não têm fé. E tem outros que têm fé, mas não têm as ações, não têm as obras. E nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus, pois tudo isso está escrito em Tiago. Em Tiago capítulo 2, versículo 14, fala que sem a fé, a fé sem as obras é uma fé morta. E tem pessoas que têm a fé e não têm as obras. E outros têm as obras e não têm a fé. Aquele que verdadeiramente segue Jesus Cristo tem que ter a fé e as obras, assim como Abraão. Vamos ver aqui o que é que diz a palavra do Senhor em Tiago capítulo 2, versículo 14. Diz assim: meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupa e do alimento de cada dia, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Ou seja, se o nosso irmão estiver necessitado de algo e estiver ao nosso alcance em fazer e nós não fizermos, que vantagem tem nisso? Como diz a palavra, que a fé por si mesma é morta se não tiver obras. E ainda continua dizendo: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te mostrarei minha fé por meio de minhas obras. Você crê que Deus é um só? Faz bem, pois os demônios também creem e estremecem. Mas, ó homem insensato, queres ser convencido de que a fé sem obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Assim se cumpriu as escrituras que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Ou seja, nós como verdadeiros cristãos temos que aprender isso aqui, que a fé sem as obras ela é morta. E nós aprendemos já que não devemos se preocupar em juntar tesouros na terra, porque tudo nesta terra se acaba. Mas o que é de Deus é eterno. Então ajunte tesouros no céu, onde nem a traça e nem ferrugem os consomem, e nem os ladrões invadem e roubam. Porque há muitas pessoas que são ricas nesta terra, em matérias, em material, mas são pobres diante de Deus. Há muitas pessoas assim. Jesus ele contou uma parábola que vai explicar melhor tudo isso que nós temos falado. Como eu já falei em outros vídeos, que parábola é uma história contada
que tem o propósito, o objetivo de nos trazer uma lição moral de vida. Jesus ele contou muitas parábolas, e uma delas, essa que nós vamos aprender agora, sobre o rico insensato, ou seja, o rico tolo, que diz em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 15 até o 21. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, anote, grife e depois medite em cada palavra, pois está passando aí embaixo do vídeo os capítulos, versículos, o nome dos livros, para que você venha meditar, para que você venha cada dia guardar a palavra no teu coração. E Jesus ele contou essa parábola. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus ele disse: "E disse ao povo: cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui." Ou seja, a vida do homem não consiste nas coisas que ele possui. Então lhe propôs uma parábola, dizendo: o campo de um homem, Jesus disse, contando essa história aqui, o campo de um homem rico havia produzido com fartura, e ele pensava consigo mesmo: que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: vou fazer isto, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Agora descansa, come, bebe e alegra-te. Foi o que esse homem rico ele pensou. Ele tinha produzido muito na sua terra, e ele não tinha onde estocar todo aquele cereal que ele tinha plantado. E ele pensou consigo: já sei o que eu vou fazer. Vou desmanchar os meus celeiros, as minhas despensas, e vou fazer outras maiores, e vou estocar tudo. Depois ele disse para si mesmo: você armazenou muitos bens, agora come, bebe e desfruta, né? Como diz aqui, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas olha o que o Senhor disse para este homem. Mas Deus lhe disse: insensato, ou seja, tolo, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Pois ele pensou que tinha armazenado muito, né? E agora ia desfrutar. Assim são muitas pessoas que pensam dessa forma. Elas pensam em adquirir tantas coisas que dizem assim: quando eu adquirir tudo isso, agora eu vou desfrutar. E quando ela pensa em desfrutar, já é tarde demais, pois a vida dela será recolhida. E o Senhor ele disse: tolo, essa noite pedirão a tua vida, e para quem você tem preparado ela? Se ele não teve tempo de fazer nenhuma ação, se ele não teve tempo de fazer nada para o Senhor, ele só pensou em si mesmo. Assim são muitas pessoas que só pensam em si mesmo. E o Senhor disse: tolo, esta noite te pedirão a tua vida e o que tens preparado, para quem será? Uma vez ouvi um sábio falar, que ele disse que as pessoas vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca tivessem vivido. Pois as pessoas correm tanto atrás das coisas, e depois elas pensam consigo mesmo, assim como este homem pensou: agora eu vou desfrutar. E quando ela pensa em desfrutar, é tarde demais, pois os melhores momentos ela deixou de viver na sua vida. Pois as melhores coisas ela deixou de praticar na sua vida.
Assim são muitas pessoas que vivem nos dias de hoje. Pois as pessoas se preocupam tanto em ajuntar, em ter tantas coisas, pois ela não sabe que depois, quando ela se for, quem vai tomar de conta? Se é um tolo, às vezes ela teve tanta sabedoria para adquirir, para armazenar, e de repente vem um tolo e num piscar de olho desfaz tudo que aquela pessoa passou a sua vida inteira para adquirir. Meu irmão, não fique preocupado com essas coisas. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, o que você necessita, será acrescentado na sua vida. Tenha esse pensamento. Jesus ele ainda disse: assim é aquele que junta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Tem pessoas que ela junta para si, mas ela é miserável, ela é pobre diante de Deus. Como diz aqui, mas não é rico diante de Deus. Ela pode ser rico para as pessoas nessa terra, mas diante de Deus não. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Então, meu irmão, se está ao teu alcance em ajudar o teu próximo, ajude os necessitados, ajude as pessoas que tanto necessitam, que vêm até você, pois é o próprio Senhor quem coloca elas no teu caminho. Pois se nós temos condições de ajudá-la, então ajude. Pois Deus sabe de todas as coisas. E naquele grande dia, todas as nações da terra serão ajuntadas diante do Senhor. Como diz ainda a palavra do Senhor. Em Mateus capítulo 25, no versículo 31 em diante, diz assim: a vida eterna e o castigo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 31, diz assim: quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no seu trono glorioso e todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará uns dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. E então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você vê que todas as pessoas, todas as nações da terra, seja os Estados Unidos, a Rússia, o Brasil, seja todas as nações, elas serão reunidas diante de Deus. E o Senhor separará um povo do outro, ou seja, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e os bons e os maus. Jesus ele fala aqui a semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E ele dirá às ovelhas que estão do lado direito: vinde, benditos de meu Pai. Por quê? Aí ele vai explicar aqui. Porque quando eu tive fome, você me deste de comer. Esses são os que estão à direita, quando o Senhor separar. Ele vai falar isso aqui. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Tive sede e me deste de beber. Era estrangeiro e me acolheste. Precisei de roupas e me vestiste. Estive doente e me visitaste. Estava na prisão e foste visitar-me. Então os justos, aqueles que estão à direita,
Lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupas e te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, ainda que dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então ele dirá também aos que estiverem à esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Era estrangeiro e não me acolheste. Estive nu e não me visitaste. Doente na prisão e não me visitaste. Então eles também perguntarão. Esses que estão à esquerda perguntarão. Então eles também perguntaram: quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupas, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? Então ele lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que você deixou de fazer a um destes mais pequeninos, deixasse de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Você vê que Jesus ele explica bem detalhado as coisas que acontecerão nos últimos tempos, que todos serão reunidos. Então, meus irmãos, ajude o teu próximo, junte tesouros nos céus e não nesta terra, porque tudo nesta terra passa, mas a palavra do Senhor nunca passará, até que todas as coisas se cumpram. A palavra do Senhor, tudo que é de Deus é eterno, mas tudo que é nesta terra, tudo que é desta terra é passageiro. Então assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. Pois a fé sem as obras é morta. Pois existe, como a gente falamos, muitas pessoas que fazem ações sociais, fazem muitas coisas, dão muitos donativos, mas não têm fé. E outras dizem que têm fé, mas não têm obras. Então hoje nós aprendemos que nós temos que ter os dois, a fé e as obras. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as obras é morta. Então hoje nós aprendemos que temos que ter a fé e temos que ter a ação. Não só de boca, não só falando, mas agindo também. Amém, meu irmão? Então assim eu deixo esta palavra. Se esta palavra tem ensinado a você, tem tocado no teu coração, pode ter certeza que também tocará no coração do teu irmão. Então compartilha com o teu irmão, com o teu amigo, com o teu familiar. Deixa Deus te usar. Assim eu deixo esta palavra neste dia de hoje. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.